Olá, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro e está no ar o último sem edição de 2016. Vamos fazer conexão com o Rio de Janeiro. Salve, salve, Felipe Moura Brasil. Tudo bem? Salve, salve, tudo bem, Silvio Navarro? Vamos com tudo, fechar bem esse ano. Vamos lá. Olá, Nicole Fusco, tudo bom? Oi, Silvio. Olá, Felipe. Vamos para a primeira notícia do programa. Vamos lá. Vamos. 2 ex-executivos da Odebrecht vão passar o Natal em casa. O juiz federal Sérgio Moro mandou soltar Olívio Rodrigues Júnior e Luiz Eduardo da Rocha Soares. Assim, só o herdeiro do grupo, Marcelo Odebrecht, deve continuar preso. Os empresários integravam o departamento de propinas da empreiteira e foram soltos depois de prestarem os depoimentos de delação premiada à Procuradoria-Geral da República. Bom, Felipe, essa decisão ocorre no momento em que as delações, as delações do fim do mundo, o pacote de delações dos executivos da Odebrecht chega ao Supremo Tribunal Federal, que é quem vai deliberar sobre elas. Não tem muita surpresa aí, né? O Marcelo Odebrecht segue preso, afinal de contas, ele ainda pode ter muita coisa ainda para contar, né? Sem dúvida, a gente precisa saber ainda em detalhes, precisa conhecer em detalhes a delação do Marcelo Odebrecht, que era o chefão ali da Odebrecht. Esses outros são peixe pequeno, a gente não se incomoda que seja solto, de preferência se eles estiverem entregando os grandes. E é isso que a gente espera que saia da delação dos 77 executivos da Odebrecht, que vai ser avaliada aí até durante o recesso pelo Teori Zavascki, que tinha notícias de que ele não ia interromper os trabalhos. Estão atrás dos tubarões. Então, esse pessoal que entregou os tubarões, a gente espera que tenha entregue, tudo bem que eles vão para casa se eles tiverem feito esse dever de casa bem feito. Agora, o fato interessante dessa delação da Odebrecht é também que ela pode salvar o governo Temer, porque ela pode ser incluída aí na ação da cassação da chapa Dilma Temer do TSE. Isso pode fazer com que atrase um pouquinho. O governo já está se articulando para prorrogar ao máximo o julgamento no TSE, porque em abril e maio saem 2 ministros do TSE e o Temer quer emplacar 2 apaniguados dele para formar a maioria no Tribunal Superior Eleitoral e conseguir evitar a cassação e também fazer com que seja no segundo semestre de 2017 o julgamento da ação, para que, de repente, talvez a economia já esteja um tanto recuperada, sendo 2018 um ano de campanha eleitoral, vai ficar ali para o final de 2017, já entrando na campanha de 2018, pode ser que ocorra aquela velha acomodação brasileira e as pessoas prefiram que o governo vá até o fim mesmo. Então ele está contando também um pouco com isso. O único risco para ele é que ele realmente seja delatado de uma forma muito contundente, com provas, etc., por esse pessoal da Odebrecht e acabe tendo uma pressão política contra ele muito grande antes do término desse mandato. Ele está protegido, como eu falei aqui no programa anterior, pelo parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição contra supostos crimes acontecidos antes do mandato, mas a cassação é possível. E agora tem essas novas denúncias de que a chapa Dilma Temer recebeu 30 milhões de reais por caixa 2 da Odebrecht. Então a situação é essa e vamos ver o que acontece. Era bom se o conteúdo fosse divulgado de uma vez só, né, Felipe? Se a gente tivesse ciência de tudo que está lá, do verdadeiro número de políticos implicados, falam-se em 200 políticos ali, governadores, senadores, deputados. Era bom se a gente soubesse de uma vez por todas e não a conta-gotas, né? Porque a coisa vai se prolongando, e a gente já sabe como começa 2017, né? Com delações da Odebrecht. A especulação faz mal um pouco para a economia do país, gera toda essa turbulência política, sem dúvida, se sair tudo de uma... Quem é o investidor que vai colocar algum dinheiro no Brasil diante dessa situação, desse cenário turbulento? E a gente quer saber também o que foi caixa 2, o que foi dinheiro de propina, saber distinguir os crimes, saber a gravidade dos delitos. Aliás, a pessoa que comete crime, todo mundo tem de ser punida, claro, mas no direito a pena é de acordo com a gravidade do delito. Também queremos saber quem foram as pessoas que cometeram os crimes piores. Exato, saber se todo mundo que está naquela lista, né, dezenas,
sei lá, até 200 políticos, saber se todo mundo ali recebeu dinheiro por fora, esquema de propina, caixa 2, ou se de repente ali não tem doação legal. Legal, né? Com certeza. Porque quem recebeu o dinheiro, não sabia a origem, tô errado? Não, essa generalização durante esse período de especulação, de fato, ela não é boa, né? Nem todo mundo pode ter cometido o crime, é por isso que é bom que a informação saia logo de uma vez para a gente saber quem é inocente nessa história, ainda que seja culpado em outras, né? Exato, se é a tal delação do fim do mundo, que o mundo acabe e que a gente tome logo ciência do que tem lá. Nicole, seguimos. Vamos. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, teve os direitos políticos suspensos 2 vezes em menos de uma semana. Hoje, a Justiça do Rio suspendeu por 5 anos os direitos políticos do petista. Ele foi condenado por nomear 11 pessoas para a Prefeitura de Nova Iguaçu que trabalhavam simultaneamente para um vereador. No último dia 17, a Justiça cassou os direitos políticos de Lindbergh por 4 anos por ter permitido o uso promocional da imagem dele entre dezembro de 2007 e o primeiro semestre de 2008, quando tentava a reeleição como prefeito de Nova Iguaçu. O Lindbergh, Felipe, eu até achei que a gente ia falar sobre ele mais pra frente, porque você tem os vídeos aí pra mostrar na sequência, uma surpresa que você preparou aí pro programa, uma espécie de melhores momentos de 2016. Eu chamei de melhores, quem tá nos assistindo vai entender por que daqui a pouco. O Lindbergh é aquele, a gente já falou tanto do Lindbergh, né? É o cara pintado que virou um cara de pau, né? O Lindbergh assumiu a tropa de choque ali, a dianteira na tropa de choque, junto com a Glaze, nos momentos mais difíceis, nos embates mais difíceis do impeachment, e passou muita vergonha. Então eu transfiro a palavra para você aí, porque os vídeos que a gente vai mostrar daqui a pouco são autoexplicativos à luz dos dias de hoje. Ele definitivamente não tem a menor vergonha de usar os argumentos mais estapafúrdios. Nesse caso, a primeira suspensão dos direitos políticos dele, inclusive eu tuitei lá que a distribuição de leite com a logo da própria gestão, associando o nome dele, mostra a enésima mostra de que o assistencialismo petista é um meio de manter o poder. Né? Ele estava ali distribuindo coisas para se reeleger, foi disso que ele foi acusado. E nessa outra, agora que foi acusado de novo, também fazendo favorzinho ali para aliado, todas as questões imorais. O Lindbergh foi o líder masculino da bancada da chupeta, como eu chamei, no processo de impeachment, aquele pessoal que ficava esperneando o tempo todo, com um cinismo escancarado. Ele fazia ali a parte masculina com Humberto Costa, a Gleisi Hoffmann e a aliada do PCdoB, Vanessa Graziotin, fazia o resto. Ele passou vergonha também quando o juiz Sérgio Moro foi recentemente ao Senado para falar das questões de abuso de autoridade. O Lindbergh resolveu atacá-lo, mostrando supostos equívocos do Moro, ou o que ele chamou de ilegalidades, o que ele chamou de abuso de autoridade do Moro nas investigações da Lava Jato, principalmente contra o Lula. E o Moro deu um chega-pra-lá lindo no Lindbergh, com toda aquela serenidade, mostrando que o que o Lindbergh tinha acabado de dizer mostrava que a lei de abuso de autoridade estava sendo usada como retaliação à Lava Jato para enquadrar pessoas ligadas, envolvidas na Operação Lava Jato. Né? O Lindbergh estava acusando o Moro de fazer abuso e estava dizendo que isso mostrava a necessidade da lei. E esse vídeo, inclusive, eu fiz uma edição especial dele comentando, deu mais de 500 mil visualizações no YouTube. O pessoal realmente está cansado do Lindbergh. Eu fui na manifestação, cobri a manifestação de domingo 4 de dezembro aqui no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, e o nome mais vaiado na manifestação inteira, eu tuitei a respeito, foi o do Lindbergh, né, que ele estava ali entre os senadores que votaram a favor dessa lei ali articulada pelo Renan Calheiros. Foi a vaia mais longa e eu acho que foi muito merecida. Quem diria, né, que o líder dos protestos pelo Fora Collor, do líder dos caras pintadas, quando ele presidia a União Nacional dos Estudantes, se tornaria esse político capaz de se prestar a essas tarefas e passar tanta vergonha no Senado, Felipe? Vamos seguir para o próximo. Só um comentário, porque há uma grande diferença entre a defesa da moralidade e a acusação, a indignação contra a imoralidade, contra a corrupção, e simplesmente você culpar adversários políticos quando eles cometem erros ou crimes.
E o caso do Lindbergh ficou aí muito claro de que ele era contra aquilo tudo, porque era o Collor. Se fossem aliados dele, como aconteceu durante esse ano, ele defende. É verdade. Vamos falar de outro petista, também enrolado. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra o líder da minoria na Câmara dos Deputados, José Guimarães, do PT do Ceará. Ele é acusado de ter cometido os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o delator da Lava Jato, Alexandre Romano, Guimarães recebeu R$97 mil de propina por ter usado sua influência política junto ao Banco do Nordeste para conceder um financiamento de R$260 milhões às subsidiárias de uma empresa ligada ao grupo Engevix. O José Guimarães, o Felipe, é irmão, né, do ex-presidente do PT, José Genuíno. O José Guimarães, ele ficou famoso na época do Mensalão, vamos ver se você se lembra, porque um assessor dele, José Adalberto Vieira, na época, foi preso num aeroporto quando tentava embarcar com dólares escondidos na cueca. Na época, a resposta, o outro lado, vamos dizer, dele foi até meio estapafúrdio. Ele disse que aquilo era dinheiro de venda de verdura. Olha, foi um horror a resposta dele. Mas já naquela época, as investigações apontavam que aquele dinheiro seria propina que ele transportava para o José Guimarães. E justamente como forma de pagamento de um consórcio de energia interessado em recursos do Banco do Nordeste. E o José Guimarães teria influência, teria praticado tráfico de influência para ajudar esse consórcio. Então, é curioso, né, porque agora ele está enrolado de verdade, né, mas isso tudo remete lá para o Mensalão. Há quanto tempo essa gente está ali, né, praticando os mesmos crimes, usando dos mesmos métodos? É inacreditável, Felipe. Exato. O Mensalão já estava desgastando a imagem do PT naquela época e ainda veio esse escândalo dos dólares encontrados na cueca, que é praticamente o mesmo caso dessa denúncia do Janot agora contra o José Guimarães, do Banco do Nordeste. E na verdade, aquele dinheiro da cueca, tinham 100 mil guardados na cueca e mais 200 mil numa maleta, sendo que a denúncia de agora é só de 97 mil. Então, eu também quero saber cadê o resto do dinheiro aí nessa denúncia. De repente, ainda tem mais. Porque esses recursos, né, essa cifra agora, os 97, é porque agora a gente tem um delator. Né? Exatamente. Como é mesmo o nome dele? Alexandre Romano. Alexandre Romano, é o Xambinho, ele era conhecido como Xambinho. Então, ou seja, o delator apontou os cheques, né, que os recursos teriam saído por meio de cheques, e aí um escritório de advocacia admitiu ter recebido esses recursos. Aparentemente, a cifra pode ser maior, afinal de contas, era muito mais dinheiro transportado naquela época, quando ele foi pego no aeroporto. Porém, né, o Felipe, agora tem um rastro aí onde é possível minimamente apontar para as autoridades qual teria sido o caminho de parte do dinheiro. Em relação a isso, é bom dizer também que muitas vezes as pessoas não são punidas, não são condenadas por falta de provas suficientes, mas não porque os crimes não aconteceram. Porque você vê, passam anos, aí conseguem encontrar um delator, o delator fala daquele crime que acabou arquivado, acabou esquecido, e durante todo esse tempo, obviamente, os petistas sempre dizem que foram declarados inocentes pela justiça e tal, e não é bem assim que a banda toca. E nesse caso é bom dizer que o Banco do Nordeste é uma instituição financeira estatal, e que o José Guimarães tinha ali uma ingerência política. Então, quer dizer, muitos desses escândalos se devem a esse tamanho enorme do Estado brasileiro, dessa quantidade de bancos estatais sob controle do governo brasileiro, com uma grande ingerência política que foi relativamente reduzida com a Lei de Responsabilidade das Estatais no começo do governo Temer, como uma reação a todos esses escândalos de corrupção. Tem uma importância, quer dizer, não pode nomear para cargos importantes lá nas estatais pessoas que tiveram atividade partidária nos anos imediatamente anteriores, coisas que não coíbem integralmente a corrupção de acontecer,
nessas áreas, mas pelo menos minimiza um pouco. O Brasil chegou a ter aí 135 estatais, é um exagero, não existe isso nos Estados Unidos, e obviamente isso dá inúmeras brechas para esse tipo de acordo, de propina, de compra e venda de favor político no seio do Estado de uma nação. Foi isso que aconteceu, José Guimarães aí está envolvido num caso desse, mais um da história petista. Você tem uma linha aí para amarrar, que a gente conversava antes do programa começar, 2016 foi um ano da derrocada do PT, né? Sem dúvida, o ano da derrocada do PT, tivemos aí o impeachment da Dilma, o Lula enquadrado pela Lava Jato, finalmente o penta denunciado virou penta réu. Teremos homenagem a ele no final do programa. É verdade, não vou antecipar então, mas Dilma... Diversas figuras importantes presas, né? Por exemplo, dois ex-ministros da Fazenda, né? Antônio Palocci e o Guido Mantega. Mais, né? Tivemos João as eleições Santana. Municipais. As eleições municipais, que o PT foi escorraçado nas urnas pelo povo brasileiro, e aí teve inclusive aquela revista, não é? Cujo editor é pautado pelo Lula, como mostrou a escuta telefônica na Lava Jato, agora também está aí acusado de ter recebido dinheiro, está dizendo que é adiantamento de publicidade, que fez uma capa para mostrar que o povo brasileiro era uma vítima disso tudo, que estava sendo engrupido pelos golpistas e tal, quando o povo que escorraçou o PT nas urnas, que ficou insatisfeito com a crise econômica, com todos os escândalos de corrupção, e esse ano realmente foi o ano em que o PT perdeu o poder político, embora ainda tenha boa infiltração nos meios culturais e principalmente no sistema de ensino, como a gente viu pelo caso que eu analisei detalhadamente no meu blog, já falei várias vezes nesse programa, da prova petista da UFRJ para servidores públicos da universidade. Então, eles usam o sistema de ensino para mentir às próximas gerações, para disseminar a narrativa que eles perderam, disseminar uma narrativa que possa fazer com que eles voltem ao poder político que eles perderam. Primeiro, eles conquistaram esses meios culturais, os meios de comunicação para chegar ao poder. Agora eles perderam o poder político e vão continuar investindo nessas infiltrações nos centros disseminadores de ideia da sociedade. As urnas deram um recado muito claro para o PT em outubro, Felipe. Já no primeiro turno e depois o segundo turno apenas confirmou isso. O PT saiu das eleições de 2016 como um partido ali, uma sigla média, e não mais uma das maiores siglas, legendas do Brasil. O PT tinha 645 prefeituras da eleição anterior em 2012. Saiu para essa eleição com pouco mais de 250, apenas o 10º lugar ali, numa espécie de ranking dos partidos, dividindo espaço, para você ter uma ideia, ali, com o PTB e com o DEM, o Democratas, que foi o partido que mais desidratou ao longo dos anos, justamente por sofrer, por estar como um opositor, o mais ferrenho crítico do petismo, dos anos do petismo, né? Então, assim, o PT, ele minguou nas eleições desse ano. Por exemplo, se você pegasse o estado de São Paulo, que na eleição de 2014, o Felipe já havia dado um recado claríssimo para o PT ao erguer uma muralha contra eles, né, na eleição presidencial, onde o Aécio Neves ganhou com larga margem. Não fosse Minas Gerais, talvez o resultado das urnas teria sido outro na eleição de 2014. Nesse ano, olha só, de 645 municípios, eu falei 645 agora há pouco, em número de prefeituras do PT, me corrijo. O PT tinha 630 e fez agora pouco mais de 250. Agora sim, em 645 cidades do estado de São Paulo, o PT em 2012 havia feito 72. Esse ano fez 7. Acho que tá claro, né, Felipe? Vira um partido pequeno. Agora, o problema é esse pessoal do PT ser acolhido aí nos outros partidos de esquerda, que não falta no Brasil, tem 30 partidos de esquerda, e voltar à mesma coisa. Quer dizer, você não ter aí uma força cultural do outro lado para arrebanhar
esses eleitores desiludidos com o PT, que podem acabar indo para a extrema esquerda, para um espaço mais à esquerda ainda do PT, que é esse pessoal do PSOL, do próprio PCdoB. Aqui no Rio, muita gente estava aí caindo na lábia de Marcelo Freixo, que queria aumentar o tamanho do Estado e trazer aqui para o Rio todas as políticas que não deram certo no Brasil, né? Criar banco municipal, mais serviço público que nunca funciona, mais secretaria. Aí ele foi muito criticado, o Crivella adotou esse discurso liberal contra ele e funcionou muito bem em debate. E depois o Freixo viu que não estava funcionando, aí falou, não vou mais criar 10 secretarias e tal, mas era a proposta dele. O programa de governo do PSOL era bizarro, em muitos aspectos similares ao do PT. Então, muitos, inclusive, petistas já saíram antes de explodir os maiores escândalos do PT, tem ali Alessandro Molon, que também concorreu aqui, e vários outros. Eles podem ser absorvidos por esses outros partidos e voltarem ao poder, se a população deixar e se não surgir uma liderança do outro lado para contrabalançar isso. Legal. Bom, você selecionou aí, como eu disse agora há pouco, alguns vídeos, Felipe, que estão lá no seu blog, primeiro para mostrar alguns grandes embates ocorridos ao longo do ano, e depois uma espécie de escolha da frase do ano de 2016, segundo o blog do Felipe Moura Brasil. Vamos lá, vamos começar? Você solta aí a primeira então, Felipe? Solto, vamos começar com a Janaína? Começar pelos barracos? Então vamos lá. Os barracos do ano. Vou começar com a Janaína contra o senador Lindbergh Farias. Acompanhe. As pessoas medem as outras pela própria régua. Como os petistas têm vassalos e não orientandos, como eles têm vassalos, eles acreditam que os outros professores também exigem que as pessoas se ajoelhem. Os meus orientandos são juízes, promotores, advogados, pesquisadores das mais diversas orientações ideológicas. Eles nunca se submeteram a mim, eles nunca me deram uma satisfação a não ser da própria pesquisa. Porque o meu papel na universidade é formar pessoas de cabeças livres. Por isso é que eu tenho, inclusive, orientandos petistas. E os respeito. Agora, os senhores estão me medindo conforme a régua dos senhores. Conclua. Exigem que as pessoas sejam vassalas. É com isso que eu quero acabar nesse país. Você contextualiza daí? Contextualizo. A Janaína, na verdade, estava respondendo a um comentário do senador Lindbergh Farias, do PT, de que a prisão do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Paulo Bernardo, marido da Gleisi Hoffmann, foi decretada por um juiz que é orientando da Janaína Pascoal, que é professora. Então ela estava dizendo justamente que ela tem vários orientandos de várias ideologias, que ela não tem vassalos e que o PT está acostumado a tratar os outros como a própria régua. A Janaína foi uma grande figura nesse processo de impeachment, foi uma das mulheres do ano, aí, sem dúvida, pela bravura, por todo o trabalho que ela fez ali pelo impeachment da Dilma. Essa cena foi muito emblemática de tudo aquilo que aconteceu. E vale lembrar que o Paulo Bernardo, depois de ter essa prisão decretada pelo juiz, ele foi solto pelo Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, advogado de carreira no PT, que pulou 2 instâncias, né? Houve um pedido lá e ele acabou mandando soltar o que nem estava no pedido que tinha sido feito para ele. Foi uma decisão muito criticada no meio jurídico, porque ainda se poderia apelar a um tribunal abaixo do STF, uma instância abaixo, 2, e o Toffoli pulou todo mundo, mandou soltar o Paulo Bernardo. Eu fiz um post no blog dizendo que o resumo da história é que um indicado por Lula solta outro indicado por Lula. Dias Toffoli, que foi posto no STF pelo Lula, soltando um indicado do governo Lula, Paulo Bernardo. É assim o Brasil. Aliás, o Dias Toffoli, é bom lembrar também, ele acabou de devolver aquele voto vista, que ele tinha pedido vista no julgamento no STF, aquele julgamento sobre réus não poderem fazer parte da linha sucessória da presidência da República. Ele tinha adiado o final daquele julgamento para salvar o Renan Calheiros, que estava na iminência de virar réu, virou réu. Aí teve essa liminar do Marco Aurélio, que tentou ali contrabalançar o que o Toffoli tinha feito, mas acabou derrotado no plenário do Supremo. O Renan se manteve no cargo, e depois de tudo o Toffoli foi e devolveu para continuar o processo, agora que já é garantido que o Renan vai terminar o seu mandato como presidente do Senado, porque a eleição é ali em fevereiro. Toffoli sempre atrapalhando o Brasil. Bom, o segundo vídeo selecionado aí por você
temos de novo um pouco de Lindbergh Farias. Ele é o personagem do programa de hoje, pelo jeito, hein, o Felipe? Também a senadora Gleisi Hoffmann e o senador Ronaldo Caiado. Esse sim foi um baita barraco. Acompanhe. Eu sei me dirigir aos colegas com todo respeito e não adjetivando-os de maneira a desqualificá-los, porque sou homem preparado para o debate. Mas esse cidadão que me antecedeu, eu não dirijo a ele como senador, mas como médico. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu tenho notado que ele ultimamente está salivando muito, com as pupilas muito dilatadas. Ele deveria primeiro apresentar as que condições ele está aqui no plenário para poder aqui sim enfrentar um debate de conteúdo. Esta é a realidade. Que é isso, presidente? Falta de respeito. Que é isso, presidente? Falta de respeito. Discussão. Mínimo aqui respeito. Pela ordem, quem sabe do senador Caiado. Aqui é um ambiente. Quem sabe do senador Caiado tem conteúdo. Quem sabe do senador Caiado respeitosa para dirigir as pessoas que aqui estão, senhor presidente. Viu? Esta é a condição que eu exijo. Ô Felipe, esse aí essa discussão ela é longa, né? Eu até citei a Gleisi Hoffmann agora há pouco, porque na verdade a discussão meio que começa com a Gleisi ali num dado momento, não é isso? E ali a gente viu a Vanessa Graziotin que está no meio entre eles, mas tem um outro momento aí que a Gleisi também entra na briga, e aí o Caiado chama o Lindbergh de canalha. Não, o Lindbergh chama o Caiado de canalha e o Caiado responde sugerindo que ele deveria passar por um teste de antidoping. Exatamente. Para você ver a que ponto chegou o embate político lá no Congresso nesse ano tão polarizado, como as pessoas gostam de dizer. Caiado, ele é ali cabeça quente também para reagir a essas coisas, e isso acaba tendo efeitos cômicos, né? Porque fica difícil não rir também dessas coisas que acontecem, e o Lindbergh, ele exagera também, deixa as pessoas estressadas, enervadas ali, com tanta distorção, inclusive, dos argumentos contrários, e ele e o Caiado se estranharam aí o ano todo, e esse foi um ápice aí desse enfrentamento. A gente assiste comendo pipoca, né? Mas lamentando também o nível do debate no Congresso Nacional. Agora, é realmente um nível muito baixo e que acaba tendo que acontecer essas respostas, né? Que a gente lamenta. Não tem muito o que falar sem me complicar sobre isso, porque é mais cômico do que qualquer outra coisa. E qual é o terceiro vídeo que você tem aí? Renan Calheiros, é isso? É isso, Renan e Gleisi, não é? Vamos a ele. Ontem a senadora Gleisi chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidente da República. Como a Eu quero tocar fogo? Não, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Dispensa a sessão por 5 minutos. Pois é, você quer comentar essa daí também? Ele estava se referindo ali àquela frase que também ficou famosa da Gleisi, de que o Senado não tinha moral para julgar a presidenta. Logo a Gleisi, não é, que está denunciada aí também por ter recebido 1 milhão para a campanha dela, e também agora surgiu na delação da Odebrecht, papo de que a Dilma mandou a Odebrecht pagar 4 milhões também para a dívida da campanha dela lá no Paraná. E o Renan foi lá tirar satisfação, e para você ver como o Renan opera, né, ele estava ali cobrando o favor, né, entre aspas, que ele tinha feito junto ao Senado ali, para que fosse revogado o indiciamento da Gleisi, do Paulo Bernardo, junto ao STF.
Então o Renan, ele é uma figura assim, que ele cobra os favores, ele tem as informações, ele faz as coisas, depois ele quer o retorno, né? E eu acho sim que ele sabe muito podre de muita gente ali, porque não é possível que uma figura como ele consiga manter o poder durante tanto tempo nesse país sem que tenha muitas cartadas debaixo da manga. A Gleisi teve esse desempenho histérico durante todo o ano como líder feminina da bancada da Chupeta, e eles tiveram esses momentos de atrito, embora no fundo Renan e PT sempre tenham também os seus momentos de aliança, inclusive na hora do próprio impeachment, quando houve o acordão do Renan com o Ricardo Lewandowski, pelo fatiamento ali da Constituição, que puniu a Dilma com o impeachment, mas não suspendeu os direitos políticos dela. Lembrando que a Gleisi Hoffmann e o Paulo Bernardo eram conhecidos como Senhor e Senhora Propina na lista do Petrolão. Ô Felipe, agora tem a história das frases, né? Você separou 5 frases, não é isso? No seu blog, e você vai fazer uma espécie de uma enquete com os seus leitores. Conta pra gente. Eu convido todos a votarem aí na sua frase favorita. Muitos já estão votando no meu Twitter, podem votar aí no Facebook da Veja, no meu Facebook, lá na seção de comentários do meu blog, qual é a frase preferida de vocês. Eu selecionei 5 frases inesquecíveis para não me comprometer com esse negócio de as melhores, porque sempre vem o pessoal e diz, tá faltando essa, tá faltando aquela. Tem aquela, né, que faltou do golpe, né, da Fátima Bezerra, que virou um grande meme também, mas eu não coloquei aí nessa listinha de 5. Agora essas 5 frases são bastante emblemáticas desse ano de derrocada do PT. Vamos assistir. A minha convicção é de que o dolo grita nos altos. Esse foi Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, mostrando a intenção da Dilma de cometer as fraudes fiscais pelas quais ela sofreu o impeachment. Júlio Marcelo foi uma grande figura de 2016, foi ele que desmascarou esses crimes de responsabilidades cometidos por Dilma Rousseff, foi ele que fez o relatório para o Tribunal de Contas da União, quando já havia ali um caldo cultural de insatisfação com o governo petista, com o estelionato eleitoral, com todas as mentiras. Ele veio com a base jurídica do processo de impeachment, mostrando o crime de responsabilidade. E nesse momento ele estava, inclusive, para citar mais uma vez o Lindbergh, se eu não me engano, respondendo ao Lindbergh, mostrando como o dolo da Dilma gritava nos altos. Ela tinha assinado os decretos ilegais, sem autorização do Congresso, fora da meta fiscal, e ela era responsável pelo governo nas questões das chamadas pedaladas fiscais. Então, a responsabilidade era dela, e o Júlio Marcelo fez de tudo no processo de impeachment para deixar isso bem claro para o país. Fez muito bem, acabou sendo rebaixado ali para a condição de testemunha, se eu não me engano, pelo Lewandowski, que tentou dar essa ajudinha para Dilma, mas ficou muito claro, e sempre com uma atuação muito serena, contrariando em contrapeso a histeria da bancada da Chupeta, que tentou desqualificá-lo de todas as formas. A segunda frase é do senador Magno Malta do Espírito Santo, que teve ali uma atuação incisiva, duríssima, na época do processo de impeachment no Senado. Vamos lá. Mas perdoaríamos o crime do traficante porque ele é o benfeitor da favela? Essa foi uma das grandes sacadas do Magno Malta, que sem dúvida foi a figura mais engraçada ali no Congresso, principalmente durante o processo de impeachment, mas no ano inteiro. Ele estava dizendo justamente que os petistas, eles argumentam que eles distribuem programas, dão dinheiro para os pobres, né, pelos programas sociais, etc. Então eles não podem ser punidos pelos crimes. É como se parecesse que por distribuir não pode ser punido. Então o Magno Malta fez uma analogia muito boa com os traficantes na favela, que distribuem cesta básica, que promovem o enterro, às vezes até de gente que eles próprios mataram, né? Então, por isso, não vamos punir o traficante porque ele é benfeitor da favela. Foi uma das grandes sacadas do Magno Malta. O PT, de fato, tenta se apoiar, se ancorar nessa história de pai dos pobres, que é falsa, né? Porque eles ficam dizendo que tiraram 36 milhões de pessoas da miséria. Se as pessoas se mantêm dependentes do Estado sem trabalhar, elas ainda estão na miséria. Dependência do Estado sem trabalho ainda é um estado de miséria. E esse dinheiro que eles usam para distribuir é o dinheiro da iniciativa privada, é o dinheiro das pessoas que trabalham e que eles tomam pela extorsão estatal, muitas vezes, pelo imposto,
pelos impostos, não é, para redistribuir e, em diversos casos, como a gente viu aí nas acusações, ficando com boa parte do dinheiro. A terceira frase nessa tabelinha era a sua vez de chamar, mas eu vou pular você porque é uma das minhas favoritas. Acompanhe. Não vou nem dizer quem são os personagens. Tchau, querida. Você vai comentar? Nem precisa, né? Acho que dessa frase o brasileiro vai se lembrar por muitos e muitos anos. Acho que já estou aproveitando e estou votando aqui no seu blog, tá? Acho que é a frase símbolo de 2016. Houve muitas frases boas, muitas frases cômicas, emblemáticas, mas essa, sem dúvida, foi a mais famosa e talvez a que vai mais ser lembrada durante muito tempo. Foi naquela gravação que o Moro acabou divulgando e deu uma tremenda discussão jurídica, e os petistas ficaram histéricos e usam para atacar o Moro isso até hoje, entre o Lula e a Dilma, em que ela estava mandando o Bessias, não é? O Brasil conheceu o Bessias naquele momento, Felipe. Que é o Messias, né? Porque ela estava gripada. Mas aí acaba saindo um Bessias de um mês. Era o portador do termo de posse que ela estava enviando ao Lula quando nomeou o Lula para ser ministro da Casa Civil, quando o Lula estava sendo investigado pela Operação Lava Jato e já com um mandado de prisão decretado pelo Ministério Público de São Paulo. Então, teve essa nomeação muito claramente para protegê-lo das investigações, e isso se tornou aí um processo por obstrução da justiça. Então, ela estava mandando o termo de posse para o Lula usar em caso de necessidade, o que, obviamente, todo mundo interpretou como para o Lula usar caso ele fosse preso, para mostrar que ele não poderia ser preso porque teria o foro privilegiado como ministro e só poderia ser julgado pelo STF, não podendo ser preso por um decreto vindo da primeira instância. Então, no final da gravação, teve aquele tchau, querida, que, como a Dilma acabou empichada, foi muito usado para zombar dela e depois usado contra outras pessoas também, como a queda do Cunha, veio tchau, querido, se tornou uma expressão polivalente, mas originalmente é do Lula contra o PT, contra a Dilma. Ainda falando sobre o ex-presidente Lula, tem a frase do líder da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. Acompanhe. Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. É isso, Deltan Dallagnol identificando finalmente o Lula como comandante máximo do esquema de corrupção, que não era só o petrolão, né? Naquele momento ele chamou de propinocracia, o governo movido à propina. Foi um momento assim apoteótico para quem esperava há muitos anos que o Lula fosse visto pela população brasileira e por um órgão como o Ministério Público, que o Ministério Público mostrasse para a população brasileira aquilo que as pessoas denunciavam em termos políticos, não necessariamente criminais, há muitos anos, não é? Que ele era o chefe. E o Ministério Público veio mostrar isso em PowerPoint, explicando didaticamente para a população brasileira. Obviamente vem uma série de discussões para saber se os petistas falaram de espetacularização, usaram tudo isso para tentar desqualificar a Lava Jato. Acontece que toda aquela explicação didática, ela também tem um objetivo ali de lutar contra a reação política dos poderosos contra a operação. E todas aquelas informações, elas vêm de delações, de depoimentos de delatores que indicaram Lula fazendo aquelas coisas, das relações dele, dos cargos que ele, das pessoas que ele nomeou para diretorias estratégicas no esquema do Petrolão lá na Petrobras. Então, foi um contexto de uma acusação específica e que foi passado aí para o público. Então, foi um momento em que o público brasileiro teve essa explicação de modo muito didática, antes restrita a quem acompanha aí, os colunistas, a vida intelectual política do país. Felipe, os nossos leitores, telespectadores, internautas andaram reclamando que meia hora era pouco. A gente já estourou muito tempo, então vamos correr. Anuncia aí a última frase. A última frase do zelador do Triplex. Olha, essa frase, muita gente já está votando como a frase do ano por tudo que ela representa. Vamos assistir, depois eu comento. Vocês são um bando de lixo, lixo.
Então, isso foi numa audiência ali com o advogado do Lula, o Cristiano Zanin Martins, que estava tentando desqualificar o zelador José Pinheiro, que foi do triplex do Lula, tentando desqualificá-lo porque ele entrou para a carreira política depois que ficou famoso ali com o escândalo do triplex por ser uma das testemunhas que está dizendo que a família Lula estava se portando como dona mesmo do triplex. Então eles estavam querendo dizer que porque ele se tornou candidato a vereador e usou o nome de zelador do triplex, ele estava desqualificado para ser testemunha de uma coisa que aconteceu antes, né? Felizmente o juiz Sérgio Moro não comprou essa explicação e o advogado tentou interromper o momento em que o zelador estava explicando que perdeu o emprego por causa daquele escândalo, ficou sem saber o que fazer, recebeu uma proposta e aproveitou porque ele estava mal de vida e foi fazer o que era possível fazer naquele momento. Então, assim, é muito representativo que ele chame os advogados e o Lula e os petistas, de um modo geral, dizendo que vocês são um bando de lixo. É muito significativo porque é um negro de origem pobre que os petistas subiram na vida, né, subiram ao poder, jurando que defendiam essas classes, essas raças. E aí você vê um indivíduo chamando-os de bando de lixo. E a verdade é que esse pessoal defende categorias estatísticas, defende classe, defende raça, mas não defende o indivíduo. Se o indivíduo está no caminho deles, eles são contra, eles tentam desqualificar. É isso que eles sempre fizeram. E o Lula vem com esse papo de operário, de defensor dos pobres, sempre falando em categorias humanas, nesse coletivo, não é? E agora, inclusive, quer falar disso para blindar o advogado, o Roberto Teixeira, que está aí, o juiz Sérgio Moro mostrou que ele está associado, né, pelo menos na acusação, associado ao crime, que não está ali na função de relação do advogado. Então, os petistas também criaram essa nova classe de inimputável, né, que é o advogado. Então, é o operário, a mulher, é o negro, o pobre. Ninguém pode cometer crime, ninguém pode ser ruim. E existem pessoas boas e ruins em qualquer classe. Isso precisa ficar muito claro. E o José Pinheiro parece ser uma pessoa ótima, que teve ali um momento de emoção. É claro que se exacerbou, e o Moro falou que para ele se acalmar, para ele não ofender o advogado do Lula. O advogado do Lula estava indo numa linha, segundo o Moro, ofensiva, e isso foi muito representativo, porque realmente não tem preço. Você vê ali o indivíduo indo contra toda a narrativa petista. Legal. Bom, então vamos a Nicole vai trazer a última notícia do programa bem rapidinho, correndo, vamos lá. O juiz Sérgio Moro aceitou uma nova denúncia contra o ex-presidente Lula e outras 7 pessoas. De acordo com a denúncia, o petista se beneficiou com propinas da empreiteira Odebrecht na compra da cobertura vizinha dele, em São Bernardo do Campo, e na aquisição de um terreno onde seria construído o Instituto Lula. Moro também determinou o sequestro do apartamento diante do que ele chamou de indícios do que foi adquirido com proventos do crime. Ao todo, Lula é réu em 5 ações penais, sendo que essa é a terceira relacionada à Operação Lava Jato. O ex-presidente também é réu nas operações Zelotes e Janus. Bom, eu vou resumir nessa imagem que você acompanha na sua tela. Acabou de piscar aí na sua tela. O Lula é penta, Felipe Moura Brasil. Lula é penta. O penta denunciado virou penta réu, todo mundo tenta, mas só o Lula é penta. E eu fiz um post lá no meu blog mostrando que o Lula é acusado de ter praticado crimes 234 vezes. Nessas 5 denúncias constam 234 vezes em que ele cometeu o crime. Lavagem de dinheiro, 211 vezes, corrupção passiva, 17, tráfico de influência, 4, organização criminosa e obstrução da justiça. Quer dizer, Lula está encalacrado, está aí muito mal para 2017 e eu acho que o Moro está esperando a delação do Marcelo Odebrecht, está tomando todos os cuidados necessários para não correr o risco de ser desmoralizado com uma revogação de prisão pelos apaniguados do Lula lá no STF, no Supremo Tribunal Federal. Porque para cada 234 acusações criminais contra o Lula, há um Lewandowski no meio ou no fim do caminho. Pois bem, e como a gente é bem-humorado e ri para não chorar de todas essas notícias, Felipe, a gente vai terminar o programa com uma brincadeira com o ex-presidente Lula. Felipe, um ótimo Natal para você, feliz Ano Novo. Em 2017 a gente volta com tudo, é isso? Voltamos com tudo, foi um prazer começar esse programa em 2016. Muito obrigado, Silvio, muito obrigado, Nicole, um grande abraço para o Augusto.
E muito obrigado a todos os leitores que acompanharam o meu blog em 2016. Foram grandes conquistas, foram grandes acertos, como a eleição americana, que o meu blog não caiu em toda essa torcida da imprensa. Nós mostramos os fatos, os leitores acompanharam. Então, muito obrigado a vocês que me fizeram companhia o ano inteiro. Estamos juntos para 2017. O Augusto, infelizmente, não pôde participar desse programa, mas o ano que vem ele está de volta aqui na bancada. Obrigado, Felipe. Obrigado, Nicole. Obrigada, Silvia. Obrigada, Felipe. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aí ao longo de todo o ano. Um ótimo Natal, um feliz 2017. Até mais.